Que a paz de Cristo esteja com você. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Espero que este vídeo te encontre bem, assim como a sua família e tudo aquilo que você faz. Hoje quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 até o 19. O título diz, Cura de 10 leprosos. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Faz parte do vocabulário do evangeliquez, aquilo que nós comumente dizemos, na nossa vida cristã, que nós estamos neste mundo de passagem. Estamos aqui transitoriamente. A terra é um lugar transitório. Somos peregrinos em terra estranha. Ora, a Bíblia também ajuda a dar essa definição. Então nós somos, sim, peregrinos nesta terra. Estamos aqui apenas de passagem. Estamos caminhando rumo a Sião celestial, a nossa vida eterna, que começa aqui, mas que se perpetuará no além-vida. E quando Jesus aqui esteve em seu ministério terreno, durante 33 anos, e especificamente nos seus 3 anos de ministério, ele também peregrinou por esta terra. Ele passeou, como diz João em seu evangelho, ele tabernaculou aqui, ou seja, armou barraca entre nós. E Jesus também não ficava muito tempo parado no mesmo lugar. Jesus estava sempre andando, caminhando de um lugar para outro, de passagem. E numa dessas feitas, diz a Bíblia que Jesus estava caminhando para Jerusalém, para a capital de Israel. E nessa caminhada, ele teve que passar por Samaria e pela Galileia. Ora, a Galileia era o interior de Israel, por assim dizer, Era os interioranos, era composta de um povo mais inculto. E entre a Galileia e a Judéia havia no meio Samaria, uma terra de povo misto, de um povo estrangeiro, de que o judeu não era adepto, de que o judeu não era afeito aos samaritanos, como também nos diz o apóstolo João no começo do seu evangelho, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Bom, visto é que Jesus então teve que passar por essa região, e a Bíblia diz que ele estava entrando em uma aldeia, quando de repente, provavelmente ainda do lado de fora da aldeia, 10 leprosos pararam de longe para se encontrar com Jesus.
Ora, a lei levítica diz que esses leprosos, quando a pessoa contraía essa doença que no passado matou muita gente, e na época de Jesus era uma das piores moléstias que alguém poderia contrair. Quando você contraía, e a lepra ela tinha uma abrangência muito grande, desde pessoas que tinham manchas na pele, até mesmo a hanseníase propriamente dita, que era uma doença que afastava a pessoa, principalmente no período histórico de Jesus, do convívio social. Veja bem, a lepra, ela se caracteriza pela falta de sensibilidade. Os nervos, as terminações nervosas param de funcionar e elas não levam os estímulos da sinestesia, do toque, até o cérebro. Então você não consegue identificar, por exemplo, a dor. E isso trazia muitos males a quem contraía essa doença, da qual eu vou relatar daqui a pouco. Fato é que quem contraía essa doença, não sofria apenas com a doença em si, mas, como eu disse, na lei levítica, eles eram separados da sua vida em comunidade. Então, uma pessoa que contraía lepra, ela perdia a sua casa. Ele não podia mais habitar em uma casa dentro da cidade. Ele tinha que viver fora da cidade. Por isso que eu digo que esse encontro se deu nos portões da cidade. Mas ela não perdia apenas a sua casa, perdia também a sua família. Não podia mais conviver em família. Se essa pessoa tivesse uma esposa e filhos, ele tinha que ser separado da família, porque ele tinha que viver agora fora da comunidade de Israel. Ele perdia também o seu trabalho, o seu ofício, ele não podia mais realizar, porque o seu ofício o colocava em contato com as pessoas, coisa que ele não podia ter. Então, veja bem, essa pessoa perdia muito. A doença fazia com que ela passasse a viver fora da sociedade, à margem da sociedade, fora dos limites da cidade, do lado de fora dos muros da cidade. E é aí que essas pessoas encontram Jesus. Talvez elas se reuniram. E quando eu digo elas se reuniram, elas se identificaram. A Bíblia, ela não dá características pessoais sobre esses 10 leprosos. Não informam se eles eram altos ou baixos, gordos ou magros, ricos ou pobres, novos ou velhos. Sabe por quê? Porque a doença os unia, a doença os identificava, a doença eles tinham em comum essa doença que os afligia, a lepra. A lepra os identificava. A lepra fazia com que eles se tornassem um grupo homônimo, um grupo junto. A única descrição desse grupo, no final da história, nós vamos descobrir que um deles era samaritano. 1 de 10. 9 judeus e 1 samaritano. Eu disse no começo que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas é impressionante que quando nós estamos em crise, quando nós estamos aflitos, quando algum mal nos aflige, quando nós temos alguma doença que nos deixa imóveis, nós nos identificamos quando encontramos alguém que passou pela mesma doença, que passou pelo mesmo processo. Eu digo isso
quando eu encontro alguém que teve a minha doença ou que passou pelo processo que eu passei, a identificação ela é automática. Parece que nós sentimos o que a pessoa sente. Nós entendemos o que a pessoa fala, porque nós vivemos isso na pele. Então, quando você passa por um grande mal, coisas que antes importavam, como em que lugar eu nasci, qual é o meu saldo bancário e qual é o meu sobrenome, importam menos. Não tem mais tanta importância, porque a dor faz com que nós sejamos iguais. A dor, e nesse caso eu quero trazer à memória como a lepra tendo um simbolismo de pecado. O pecado faz com que nós nos tornemos iguais, nos tornemos afastados de Deus. Era assim que eles se sentiam, e por isso eles se uniram e foram até Jesus na entrada da aldeia. Veja bem, a lei levítica diz que quando alguém tinha lepra, ele tinha que andar com vestes rotas, com vestes diferentes. Ele tinha que colocar a mão no lábio superior e ele tinha que gritar: imundo, imundo, quando se aproximasse alguém. A distância que um leproso poderia ficar de alguém são era de, no mínimo, 50 metros. Parece pouco, mas não é pouco. Isso contra o vento, não poderia ser a favor do vento. 50 metros parece pouco, mas não é. Conta aí 50 passos para ver a distância. E eles então, com essa distância, eles chegaram até Jesus, pararam de longe, e a Bíblia diz que levantaram a voz, porque para você ser ouvido a 50 metros de distância, realmente você precisa falar alto. E eles disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles gritaram para que Jesus pudesse ouvir. Clamaram em alta voz, dizendo: Jesus, mestre. Engraçado que eles não apelam para o Jesus que cura, mas esse mestre aqui não é uma espécie de mestre da oratória ou da pregação. Esse mestre aqui, ele tem um outro sentido, ele tem um outro significado. Ele quer dizer que a palavra mestre quer dizer aquele que tem o comando de todas as coisas, que está acima de todas as coisas. Essa mesma palavra mestre aparece no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus, depois de pregar, manda que Pedro vá ao mar alto. E Pedro diz a Jesus: olha, nós não conseguimos pescar nada. E Jesus então diz a Pedro: lança a rede. E Pedro diz: mestre, nós não pegamos nada a noite inteira, mas segundo a sua palavra, lançaremos a rede. É a mesma palavra mestre aqui. É aquele que tem o comando de tudo. E quando Pedro lança a rede vem cheia de peixes. Então, essa palavra mestre, ela denomina alguém que tem o controle de tudo em suas mãos, inclusive o controle da cura, inclusive o controle sobre a morte e de todas as outras coisas. Essa foi a citação desses 10 leprosos. E é interessante notar que Jesus não ora. Jesus não expulsa nenhum demônio ou aquela enfermidade. Jesus não coloca a mão como ele fez com outro leproso
em outra ocasião. Jesus não faz nada disso. Mas, aparentemente, Jesus se aproxima daqueles leprosos, porque a Bíblia diz, e ele, vendo-os, disse-lhes, para que os leprosos pudessem ser ouvidos, a Bíblia disse que eles levantaram a voz, mas a Bíblia não diz que Jesus levantou a voz. Ele apenas falou. Eu quero crer que ele se aproximou. Ele foi até o encontro daqueles leprosos. Ele rompeu a barreira dos 50 metros e disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Essa foi a fala de Jesus. E através desta palavra de fé que Jesus pronunciou àqueles 10 leprosos, eles saíram da presença de Jesus. Eu não sei se lá naquela aldeia tinha uma sinagoga, mas tratando-se de sacerdote, provavelmente eles tiveram que ir até Jerusalém, se apresentar ao templo. E eles foram. Doentes ainda, mas eles foram. Impuros ainda, mas eles foram. Leprosos ainda, mas eles foram. E a Bíblia diz, e isso é lindo, que indo eles ficaram limpos, glória a Deus. É no caminho, é na caminhada, é no trajeto. Eu disse que nós somos peregrinos nesta terra no começo dessa mensagem. E nós não podemos parar jamais. Quem para, na verdade, já está recuando. Nós devemos continuar caminhando, independente da situação. Imundos ainda, mas caminhando. Impuros ainda, mas caminhando. Leprosos ainda, mas caminhando. Sabendo que, indo pela fé, a coisa irá acontecer. Um milagre irá acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que eu creio. Salmo 126 diz que aquele que anda com a semente, aquele que lança a semente andando e chorando, voltará consigo trazendo seus molhos. É andando e chorando. Não há tempo para parar, nem mesmo para chorar. Nós temos que ir e saber que no caminho um milagre irá acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Eles foram. Como eu disse, a lepra, ela causa insensibilidade. Muitas pessoas pensam que a dor é um mal. Pode até ser, mas é um mal necessário. A dor, seja ela qual for, ela indica para nós que alguma coisa em nosso corpo está errada. Se você tem dor de cabeça constante, é bom você ir ao médico, porque provavelmente alguma coisa está errada. Se você encosta numa panela fervendo, automaticamente as suas terminações nervosas irão levar aquela sensibilidade para o seu cérebro. E numa fração de segundo você vai recuar a mão, porque a dor não vai permitir que você continue com a mão lá. Agora, para um leproso, isso não existe. Se ele colocar a mão numa panela fervente, essa terminação nervosa não avisará o seu cérebro. A sua mão ficará vermelha. A sua pele vai começar a derreter. Ele vai ter queimaduras de primeiro, depois segundo e depois terceiro grau. E ele não vai perceber, a não ser que ele veja que algo está acontecendo e assim retire a sua mão. E é por isso que os leprosos,
Eles tinham vida curta no passado, sem atendimento médico, porque essas pessoas acabavam perdendo extremidades do seu corpo, pontas de dedo, do pé, da orelha, do nariz, por conta dessa falta de sensibilidade. Imagina você andando com um sapato apertado e ele começa a doer o seu pé. E você vai lá e ajusta. O leproso, ele não tem essa sensibilidade. Se ele anda torto, o corpo não avisa que algo está de errado. E aí acaba tendo algumas deformidades maior no decorrer da vida e dos anos, e a pessoa acaba morrendo disso. O pecado faz isso com o homem. O pecado deixa o homem com falta de sensibilidade. O pecado faz com que você e a sua consciência estejam permanentemente longe de Deus. O pecado faz isso. O pecado, ele nos nivela todos sob o mesmo nível, como diz Paulo a sua carta aos Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não temos mais essa presença. E se Jesus não for ao nosso encontro e não oferecer vida, nós estaremos inertes, insensíveis, mortos ao pecado. Esses 10 leprosos tinham consciência disso. Eles tinham essa consciência. Mas eles, indo pelo caminho, eu não sei a quantos quilômetros eles estavam de Jerusalém, na metade do caminho, 1/4 do caminho, 3/4 do caminho, não sei. Mas eles começaram a se olhar e eles viram que as manchas na pele deles desapareceram. Quem sabe a falta da ponta de um dedo já não existia mais. Eu não sei o que aconteceu, mas de repente eles se viram limpos. Bendito seja o nome do Senhor. E agora vem algo que eu quero trazer a você, que se até agora talvez eu esteja falando com alguém que ainda não conhece este evangelho do reino e está em pecado e você precisa de Jesus, eu quero falar agora com aqueles que um dia já foram limpos, que um dia já foram restaurados, que um dia já foram tirados dessa doença chamada lepra espiritual e estão limpos diante de Deus. O que Jesus fez e realizou aqui foi muito mais que a cura de uma doença. Quando aquelas pessoas, aqueles 10 homens se viram limpos, a ficha caiu, um download espiritual baixou neles. E eles disseram, agora estamos limpos, fomos curados pela palavra de Jesus. E aí eles chegaram, 9 deles, chegaram à seguinte conclusão. E é por isso que eu digo que a cura de Jesus ela foi muito além da doença. Agora eu posso ter a minha vida de volta. Agora eu posso viver em sociedade. Agora eu posso retornar para a minha casa. Eu posso morar na minha casa de novo. Agora eu posso rever a minha família, dar um beijo na minha esposa, um abraço no meu filho, porque agora eu estou limpo. Agora eu posso retornar ao meu ofício. Eu posso voltar a trabalhar e ganhar o meu salário, porque um leproso naquela época, a única coisa que ele podia fazer era mendigar. Agora eu posso trabalhar novamente. Eu posso viver em sociedade. Então aqueles 9 judeus, eles tomaram uma resolução. E a primeira coisa que eles precisavam fazer era ir ao sacerdote. Foi por isso a fala de Jesus. Vão até os sacerdotes. Até o sacerdote. Porque pela lei mosaica,
eles deviam se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote iria examiná-los dos pés à cabeça, ver se havia alguma mancha, ver se havia algum vestígio da doença. E comprovando-se a cura, o sacerdote o declarava limpo, dava-lhe uma carta, e a partir daí essa pessoa podia retornar ao convívio social. Então esses 9 judeus, esses 9 ex-leprosos, eles correram até o templo para passar por esse procedimento com o sacerdote, porque eles queriam a vida deles de volta. Vida que uma vez foi tirada, bendito seja o nome do Senhor. O pecado faz isso, ele tira a nossa vida. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, bendito seja o nome do Senhor. Mas para esses 9, a volta em sociedade era mais importante do que um ato de gratidão. Um deles, apenas um, olhou para si, examinou, viu que realmente estava limpo, percebeu a importância desse ato, percebeu que ele podia voltar no convívio familiar, podia voltar para a sua casa, podia voltar para o seu emprego. Mas ele percebeu também uma coisa muito importante. Ele disse: eu não posso fazer nada antes de primeiro agradecer a quem me deu esse milagre. Portanto, esse homem volta. Ele volta pelo caminho. 9 continuam indo rumo a Jerusalém, mas um volta pelo caminho. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus. Dando glórias a Deus. E quando ele chegou até Jesus, ele se lançou aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Bendito seja o nome do Senhor. Para este homem, o ato de gratidão era a prioridade. Todas as outras coisas podiam esperar. Ele precisava primeiro adorar aquele que lhe concedeu tão grande milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem, ele deixou até mesmo, percebam isso, ele só seria considerado puro depois de passar pela análise do sacerdote. Preste bem atenção no que eu vou falar. De acordo com a lei, este homem ainda estava imundo. Mas de acordo com Deus, ele já estava limpo, glória a Deus. Ele sabia que estava em um lugar santo quando ele chegou perto de Jesus. Mas para Deus ele já estava limpo. A terra era santa, mas ele pôde se prostrar e adorar, glorificado seja o nome do Senhor. Ele deixou a sua casa em segundo plano, ele deixou a sua família em segundo plano, ele deixou o seu ofício em segundo plano, ele deixou até mesmo a sua religião em segundo plano, porque ele devia ir ao sacerdote. E só depois da análise do sacerdote ele seria considerado limpo. Mas ele deixou tudo isso de lado para adorar Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E foi isso que ele fez. Ele se prostrou e deu graças. E Jesus então disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Os outros 9 priorizaram outras coisas, que para nós é importante, mas não é tão importante quanto adorar Jesus.
não é tão importante quanto o seu relacionamento com Deus. Não é. Tudo pode ficar em segundo plano. E por conta dessa atitude, Jesus disse àquele samaritano, aquele estrangeiro: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados. Eu creio piamente de que eles podem ter morrido de qualquer outra coisa na vida, menos lepra. Nunca mais tiveram lepra na vida. Foram curados para sempre curados. Mas não foram salvos. Este samaritano, ele foi curado e ele foi salvo. Porque ele soube adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem para fazer, mas eu te peço, largue tudo por um momento e adore Jesus. Priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize a sua vida íntima com Jesus. Priorize os momentos em que você passa com o Espírito Santo. Priorize isso na sua vida. Adore a Deus acima de qualquer coisa. Adore a Deus acima da sua casa. Adore a Deus acima da sua família. E aí eu incluo até mesmo pai, mãe, cônjuge e filhos. Adore a Deus acima do seu ofício, da sua vocação, quer seja profissional, quer seja espiritual, ministerial. Adore a Deus até mesmo acima da igreja. Adore a Deus, tenha um relacionamento íntimo com Ele, bendito seja o nome do Senhor. Porque salvo que é salvo, sabe a quem glorificar. Salvo que é salvo, ele sabe que o lugar em que ele está é terra santa, bendito seja o nome do Senhor. Salvo que é salvo, sabe quem morreu na cruz por ele, quem merece toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus deve ser a nossa prioridade. Deus deve ser a minha prioridade. Deus deve ser a sua prioridade. Não se esqueça disso. Caminhe, continue caminhando. Mesmo com todas as circunstâncias adversas, mesmo ainda doente, mas continue caminhando, ainda que chorando, continue caminhando, que o milagre irá vir no caminho. É no caminho que o milagre vai chegar. É no caminho que você vai olhar e vai ver. Foi Deus quem fez isso. E quando você ver isto, quando você enxergar isso e testemunhar isso, não se esqueça de voltar e adorar o Deus da sua vida, o Senhor da sua vida, que morreu por você na cruz do Calvário, porque Ele merece toda a glória, a honra e a adoração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.